Hello, titia chegou, minha gente. Vamos lá para mais um Vital Responde. Vital, eu queria tirar uma dúvida. Eu acompanho você em uns outros canais que falam de espiritualidade, são canais que eu confio. Umas semanas atrás eu estava muito estressada por todas essas questões políticas e como vamos conseguir resolver toda essa bagunça. E veio uma mensagem de um dos canais e eu compreendi para a minha situação. A frase foi, abre aspas, que os escuros tentam nos fazer vidrados em notícias para fazer a gente, além de perder tempo, se distrair do que realmente é importante, fecha aspas. E a mensagem também falou para focar no que realmente importa, que é olhar para dentro. Mas já recebi uma mensagem parecida com a do seu vídeo, que os nossos irmãos galácticos não vão intervir no físico. Nós encarnados é que temos que resolver isso. Então, essas duas mensagens não fazem muito sentido na minha mente, porque uma fala para eu focar em mim e a outra eu olhar para dentro e não ficar no barulho externo. E a outra fala que nós temos que pôr a mão na massa para resolver o que acontece no plano físico. Pode me trazer um esclarecimento para essa questão? E aí o Vital responde, precisamos fazer nossa parte. Os galácticos não fazem aquilo que os humanos... Os galácticos fazem aquilo que os humanos não conseguem fazer, simples assim. A luz que chega vai mudando a consciência dos humanos e as soluções começam a surgir. Há muita resistência, mas tudo está indo de acordo com o plano divino. Abraços de luz. Veja, gente, aquilo que o humano não tem condições de fazer, os galácticos, a espiritualidade, faz. Veja, a remoção dos arcontes, a destruição da grade, né, que mantinha a grade energética que mantinha a Terra refém, não cabia a nós, a gente não tinha essa condição. Agora, existem coisas que dependem só de nós. A limpeza está no físico e é preciso que nós nos movimentemos aqui. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar se contaminando. Essa frase, os escuros tentam nos deixar vidrados em notícias para fazer a gente, além de perder tempo, se distrair do que realmente é importante. Para mim, é a realidade. Dia desse eu ouvi um áudio do Bruno que ele falou, estejam atentos às informações. Esqueçam as notícias. Esqueçam não, né? As informações e não as notícias. Notícia vem só para bombardear a mente das pessoas. Realmente para distraí-las. Entende? Você pode, você sabe o que está acontecendo, mas você não precisa ficar drenando tua energia por conta disso, porque o que vai acontecer, o que tem que acontecer vai acontecer, querendo ou não querendo. Não adiantam narrativas, não adianta essa mentirada, não sei como é que vai estar a situação quando esse vídeo subir, mas tenho certeza que muita coisa vai ter acontecido e tá tudo certo. Nada pode ir contra um plano divino. Ponto final. O que nos cabe fazer? Olhar para dentro, se melhorar. Se eu me melhoro, eu melhoro o entorno. Se eu vivo na paz, eu potencializo e eu colaboro com a paz no mundo, no planeta, no universo. O que está dentro está fora. Por isso que eles são tão insistentes, né, para que as pessoas fiquem enlouquecidas com as notícias que estão aí, no barulho externo. Bom dia a todos. Senhor Vital, muitos dizem que mesmo que o planeta entre em regeneração, tudo que está acontecendo, a treva um dia se apoderará novamente porque é uma consciência que temos que acender agora para não voltar mais para cá e viver novamente este movimento. Isso é verdade? Resposta do Vital. Uma vez que o planeta passa por um mundo de regeneração, as trevas não poderão mais estar aqui, pois a frequência do planeta e a delas não será compatível. Abraços de luz. A Terra já entrou e saiu de eras de luz, né? O Vital explica direitinho com relação ao calendário maia e tudo mais, a era de aquário, a era de leão. Só que agora a Terra, além de completar esse calendário, ela salta, né? Aquilo que ele fala, 1/8 na espiral. Por quê? Subiu, não vai descer de novo. Não há como retroceder. Não existe esse movimento contrário no universo. Então, aquilo que não ressoar na luz, não fica. Não fica. Agora, aqueles que estão conectados com as frequências das trevas, certamente vão continuar nelas. Essas perguntas aqui foram do vídeo do Vital. Por que eles estão aqui? A verdade dos extraterrestres do dia 26 de julho de 2025. Vamos lá.
Boa noite. Tenho observado que as imagens dos vídeos acompanham o que é dito e me impressionou não só a qualidade das mesmas, como a edição, o conjunto. Outro fato que me chama a atenção é que deve haver um banco de imagens, porque, por exemplo, quando o senhor fala que o senhor e a senhora de Nara estudaram muitos livros, aparece a imagem de um homem e de uma mulher numa biblioteca. Quando fala da pirâmide do mal, aparece uma pirâmide e assim sucessivamente. Muito rápida a montagem e edição desses vídeos, que ficam excelentes. Como vocês fazem? Agradeço muito o que tenho aprendido. Resposta do Vital. A edição dos vídeos quem faz são os meus filhos, Paulo e Júlio. Eles precisam de programas específicos. Abraços de luz. Os meninos, né, o Paulo e o Júlio, filhos do Vital, cuidam, né, com toda a atenção, com todo o carinho desse trabalho, né, dos áudios do Vital e traduzem isso nas imagens, nas legendas e em toda a formatação dos vídeos que vocês acabam acessando no canal do Vital. É um trabalho que demanda tempo, demanda atenção, demanda investimento e é realizado realmente com muita competência. Aliás, um abraço para vocês, meninos. Eu também trabalhei no Centro Espírita, Mesa Branca na Desobsessão. Trabalhei durante 30 anos. Psicografia, ouvia os mentores da casa e fazia desdobramentos em vigília ou dormindo. Fiquei grávida e depois tive que sair. Não ouço, nem vejo mais nada. Por quê, irmão? Resposta do Vital. Talvez porque você precisou se dedicar mais à família. Mas quando voltar a trabalhar, vai começar a desenvolver novamente suas habilidades. Abraços de luz. Gente, a espiritualidade é um trem tão bem feito... Eu fico assim encantada com vamos dizer assim, a metodologia. Veja, você trabalha numa casa espírita, maravilha. Ela, no caso, engravidou. Por algum motivo, naquele momento, o mais importante era ela se dedicar a um período à família. Ela não perdeu a habilidade, mas é como se aquela habilidade ficasse em stand-by. No momento oportuno, ela, sem dúvidas, vai reacessar isso. Então, muitas vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente nessa consciência de terceira dimensão, mas a espiritualidade sabe. Por isso não adianta ficar batendo cabeça, caçando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque isso, porque aquilo. Calma, tudo vem no tempo certo. Boa tarde, gratidão, Mestre Vital. Podemos fazer sempre essa limpeza espiritual? E o que podemos usar para fazer essa limpeza? Bom final de semana a todos. Namastê, o Vital responde. Quando entendemos as coisas, não é difícil limpar energias, pois elas geralmente se agregam a nós pela frequência. Elevar a frequência, ou seja, viver na prática e com a intenção no bem. Não há energia ruim que fique perto. Abraços de luz. O maior escudo energético que nós temos é a nossa própria energia. Se a gente trabalha, se a gente procura se melhorar, a gente faz um trabalho de elevação do padrão vibracional. Não tem como essas energias dissonantes, há um conflito. Uma energia do capiroto, ela pode insistir, ela jamais vai conseguir ir contra ou vencer uma energia crística. Se você vibra na luz, você não é alvo fácil para as trevas. Eles podem achar que sim, mas você não é. O que a gente precisa é acreditar e exercitar isso. Eu e minha família estamos sofrendo ataques espirituais de forma física diariamente. Eu desmancho na radiestesia, mas sinto que estou enxugando gelo. De um ano para cá se intensificou. Antes era semanalmente, agora é diariamente. Já estou no meu limite. Peço sua ajuda, Vital. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajude. Resposta do Vital. Quem atrai é a pessoa. Não adianta limpar se ela não se cuida e torna a atrair. Abraço de luz. Resposta mais objetiva do que essa possível. Então, tem gente que faz trabalho de limpeza, faz trabalho de apometria, faz trabalho de não sei o que, faz trabalho disso, trabalho de radiônica, faz reiki, fica pulando de galho em galho. E não resolve. Por quê? Porque não se resolve dentro. Trabalhos energéticos são espetaculares, desde que a pessoa faça parte dela.
Então tem gente que quer que o externo faça o que ela precisa fazer internamente. Aí vai enxugar gelo até enxugar, não, vai enxugar vários icebergs e não vai resolver o problema. É dentro. É aqui que precisa ser resolvido. Agora, quando você se prontifica a fazer a sua parte e sente que necessita de um suporte, uma técnica energética, vibracional, quântica, show de bola. Sem sombra de dúvidas, essas técnicas vão auxiliar e muito nesse processo. Vital Froze, eu não consigo entender por que os espíritos dos pretos velhos, quando se apresentam em centros espíritas, se apresentam com a imagem e fala do tempo que eram escravos. Já se passaram tantas décadas, penso que mesmo que fossem pessoas más na época que viveram aqui na Terra como escravos, evoluíram. A minha pergunta é, por que se manifestam como se estivessem naquela época? Resposta, se assim não fosse, muitas pessoas nem reconheceriam tais almas que, através do sofrimento, se lapidaram. Na verdade, é apenas uma roupagem para que possam ser identificados. Abraços de luz. Vejam, existem pessoas para as quais há necessidade da roupagem do preto velho, do caboclo, do exu, do erê, que são as crianças, do baiano, do boiadeiro, dos ciganos, do povo do Oriente. E tá tudo beleza. É a roupagem que traz aquela forma de comunicação que vai chegar àquelas pessoas. Vejam, eu já estive em casas espíritas onde a linguagem era altamente rebuscada. Oradores fantásticos, mas aquela linguagem não chega no povão. Não chega. Já existem oradores espíritas que têm uma linguagem muito simples onde chega. É mais ou menos a mesma coisa. Agora, aquele pretinho velho que dá vontade de se agarrar no pescoço dele, não largar nunca mais, tamanha energia amorosa, é um espírito que já foi lapidado pelas dores, pelas alegrias, tem muita sabedoria para transmitir. E ali é uma roupagem, ele não é aquilo, ele é uma consciência. Vocês já ouviram falar de um caso famoso, o dia que o preto velho foi expulso de um centro espírita. Né? Quando um preto velho se manifestou num centro espírita e foi expulso. Porque o dirigente da casa se achava o bam, a última bolachinha do pacote, que por sinal é quebrada, e não admitia aquela entidade ali. Ele foi. Aí veio uma outra entidade, um médico, que falou o que tinha para falar e no final falou. E no final ele esclareceu. Eu sou aquele preto velho que vocês expulsaram. Né? Procurem esse texto aí que tem aí na internet. Aqui eu resumi. Então é só uma roupagem. Mas a linguagem para fazer chegar onde precisa é importante. Por exemplo, tem gente que entende o que eu falo. Tem gente que não. Tem gente que entende o que o Vital fala, tem gente que não. Tem gente que entende o que o Bruno fala, tem gente que não. Tem gente que entende o que a Claudinha, o Silvio, o Júnior Legrazi e tantos outros falam, tem gente que não. Tudo beleza. Cada um vai se conectar também à energia. Eu acredito muito nisso. Quando você se conecta energeticamente, parece que aquela comunicação é quase que telepática. Você entende perfeitamente o que a pessoa está falando. Vocês veem, né? Quem já foi num centro de Umbanda, o português de um preto velho, muitas vezes não é um português muito fácil de se compreender. Mas se compreende pela linguagem da alma. Não só do preto velho, né? Muitas vezes do caboclo, né? Muitas palavras que eles usam, às vezes tem um entendimento difícil, por isso que tem ali o cambone, né? Do lado, cambono, do lado, para poder fazer essa, vamos dizer, tradução, para quem não entende. Mas muita gente entende pelo fato de estar conectado energeticamente. Excelente dia, Vital. Realmente sinto que tenho uma missão a cumprir, mas acredito que não a iniciei. Muitas vezes a nossa missão maior é com a família. Percebo que neste sentido estou no bom caminho. Entretanto, meu coração diz que a minha missão vai muito além da família. Sei que preciso estudar muito. No tocante ao estudo, você poderia indicar fontes? Gratidão. Resposta do Vital. Quando queremos de fato ser instrumentos da luz, todos os caminhos são possíveis. Não sou eu que devo dizer o caminho. Sinta e siga sua intuição. É ela que te guiará e teus guias te darão todo o amparo. Abraços de luz. Isso é uma verdade irrefutável. Quando a gente quer, quando a gente se propõe, quando a gente se coloca no caminho,
tudo se abre, as coisas chegam. E outra coisa, gente, preciso falar, estudar é muito importante, mas não se perca no excesso de estudo. Tem gente que quer informação, 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 conhecimento, 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 conhecimento. E na prática, vai para onde isso aí? Você usa tanto tempo para absorver informação que você não tem tempo de praticar. A fé sem obras é muerta. É preciso ação, prática. Então, muitas vezes as pessoas não precisam mais de estudos. Elas precisam acessar a bagagem de alma e exercitar isso. Ainda tem espíritos obsessores junto a nós? Lembra que o Senhor falou que não tem mais espíritos vagando aqui na Terra. Resposta do Vital. Obsessores como antes são raros, mas temos as nossas memórias de alma, nossos registros de vivências nas sombras, e isso pode se manifestar como se fossem obsessores. Compreender isso e transmutar é sempre o caminho. Abraços de luz. Ou seja, auto-obsessão. Auto-obsessão, que vem justamente para que a gente possa realizar esse trabalho de liberação. Bom dia, famílias de luz. Irmão Vital, o livro citado nós podemos ler? Já que ele está disponível, devemos nos proteger de alguma forma para lê-lo? É o livro do Robinson Pinheiro que o Vital comentou, né? Eu tô com o título do vídeo aqui, já eu falo para vocês. Vital falou, sempre podemos ler qualquer livro, basta não se deixar impressionar demais ao ponto de baixar a frequência. Abraços de luz. Exatamente isso. Os livros do Robinson Pinheiro são livros que retratam, né, especialmente lá a trilogia dos Senhores da Escuridão, que falam dos reinos abissais, Tem gente, é como assistir um filme de terror. Eu não assisto essas porcarias, mas eu sei o que está por trás dele. Mas eu li os textos dos livros do menino, do Robinson. E tá tudo beleza. Em momento nenhum eu me deixei envolver por aquela energia. Talvez até porque eu não tivesse tanta consciência como eu tenho hoje. Gostaria até de ler novamente, né? Sobrando um tempinho. Então, assim, é não se impressionar. O livro, ele tem, né, esse dom de nos colocar dentro da história que a gente está lendo. Mas é ler para entender e não para se envolver com certas frequências. É possível acessarmos nos dias atuais as memórias de Gaia para auxiliarmos no processo de limpeza dela? Recebi esta informação em um atendimento na casa espiritualista. Fez muito sentido para mim, mas tua opinião é de grande valia. Gratidão. E o Vital responde. Cada alma encarnada tem atualizado seu nível de consciência. Sempre há entre os encarnados aquelas almas que possuem um alinhamento de consciência com determinadas possibilidades. Então não é porque a maioria não acessa, não entende ou não sabe que ninguém pode fazê-lo. Existem almas capacitadas para algumas tarefas específicas. A Terra é como uma fábrica, onde cada operário tem sua função e com isso toda a produção se processa de forma harmoniosa. Abraços de luz. Veja, eu vou muito pela intenção, né? Intenção é tudo. Se você intenciona que você colabora com o Gaia nos processos de limpeza, faça. O Vital já fez áudios, né, falando disso, da gente se colocar à disposição para auxiliar Gaia, justamente para que ela não precise fazer uma limpeza de forma, muitas vezes, tão brusca, né, através de eventos climáticos. Tudo vai da intenção. O Vital escreveu um negócio aqui que eu achei interessante. Não é porque a maioria não acessa, não entende ou não sabe que ninguém pode fazê-lo. Ou que não exista, né? Eu fico sempre muito alerta com pessoas que falam assim, isso aí não existe. Isso aí é bobagem. Pode ser para você. Ninguém é dono da verdade absoluta. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai falar certas coisas. Lembrem-se da visão da casa. Eu tô aqui de um lado vendo a casa azul. Você tá lá do outro lado, a casa é amarela. A casa tem duas cores. Quem tá errado? Ninguém. Quem tá certo? Os dois. Por quê? Porque do lado de cá a casa é azul, mas do lado de lá ela é amarela. Cada um detém um ponto da verdade. Um fragmento da verdade. Oh, meu Deus, vamos lá.
Uma curiosidade. O autor do livro, como conseguiu o conhecimento para escrever? E como não impedi-lo de escrever? Né? O livro do Robson Pinheiro. Quando decidimos, aí é a resposta do Vital, quando decidimos ser soldados da luz, temos a proteção do exército de Arcanjo Miguel. As trevas sabem que não podem com esta força. Por isso, Robson Pinheiro consegue escrever tantos livros sobre os seres da escuridão. Ele também tem seus guias e mentores. Se não me engano, o seu guia neste livro é o espírito Ângelo Inácio. Abraço de luz. Exatamente, Ângelo Inácio é o espírito que trouxe, né? Tantas informações que permitiu aí ao Robson Pinheiro compartilhar conosco através dos seus livros uma visão do plano espiritual bastante detalhada, né? E bastante atualizada, eu diria. É isso. Você se propõe a ser... Meu filho, tu é da luz, tu conta com o aparato da luz. Outra coisa, ninguém larga a mão de ninguém na luz. Nas trevas... Neguinho fez presepada e alguém pegou, ele é largado para trás, é boi de piranha, é largadinho para trás. Tem um texto do Vital, eu não lembro o nome, que ele fala disso. Eu não lembro. E que ele fala disso. Nenhum trabalhador da luz é deixado para trás. E de fato não é. Agora, a gente precisa confiar nisso. Tem uma pergunta aqui, de uma querida aqui do canal, Rosângela Reis, que ela deixou lá no vídeo do Vital. Bom dia, querido amigo. Sinto essas energias densas em minha casa. Meu marido é uma pessoa mal-humorada, negativa, não gosta de fazer favor. Não que não seja prestativo. E quando forço uma situação para que ele ajude alguém, tenho que aguentar a cara emburrada e o mau humor. Por esse motivo, tive que me anular por 47 anos de casamento para não me aborrecer. Mas os filhos sentiam e falam até hoje da falta de amor e atenção por parte do pai. Faço defumação, spray com ervas para limpeza energética, porque sinto a casa densa, principalmente depois que ele se aposentou e vive dentro de casa. Será que existe alguma entidade que o maneja desde sempre? O que mais poderia fazer, já que ele não crê em nada? Gratidão pelos maravilhosos esclarecimentos. Namastê, e o Vital responde. Eu diria que a entidade não existe mais, pois foram removidas, mas o que continua é a programação que essas entidades deixaram na consciência das pessoas. E se ele não fizer nenhum esforço, essa programação vai continuar até o fim da encarnação. Abraços de luz. Pois é. É o que a gente vê no relato de muitas pessoas, em muitos vídeos, né? Especialmente aí no canal do Vital. E mesmo em atendimentos que a gente faz, o marido que não... né, tá sempre muito ligado aí a questões negativas, ou o oposto, né, a esposa, e não tem muito o que fazer. Por quê? Porque é uma alma, é uma consciência, e ela faz as suas escolhas. Quem está ali ao lado, né, a Rosângela até respondeu aqui pro Vital. Vital Froze, meu querido amigo, gratidão pelos esclarecimentos, só me resta orar por ele. Abraço de luz, namastê. Parece pouco, mas faz diferença. E se trabalhar, né? Para que você tenha o equilíbrio necessário para lidar com essas situações. Uma coisa que pode ajudar, uma ferramenta que pode ajudar. O famoso Ho'oponopono, para liberar as memórias compartilhadas com essa pessoa. Então, essas perguntas foram do áudio Uma Experiência com o Ser das Trevas e o Poder da Luz, do dia 2 de agosto de 2025, do Vital. Vamos lá. Estamos no fim. Que cada um de nós tenha força, coragem e fé para manifestar a nossa luz interior e alcançar a frequência necessária da nova Terra. Querido mestre, tem uma pessoa que eu respeito muito e que diz, abre aspas, se não purificarmos nosso corpo físico através da alimentação natural que o Evangelho da Paz ensina, não teremos a menor chance de nos salvarmos, porque no nosso corpo físico sujo de parasitas não há como recebermos Jesus, fecha aspas. Gostaria de receber seu conselho sobre essa questão. Obrigada desde já por sua atenção e amor de sempre. Vital responde, isso é dogma religioso. O nosso verdadeiro corpo é o corpo etérico,
que é o corpo da alma. Quem se preocupar demais com o corpo físico e não fizer a purificação do corpo da alma, não fará a ascensão. Purificar o corpo da alma é estar com a consciência pura. Às vezes as mensagens são mal interpretadas e não condizem com a realidade espiritual. Abraços de luz. Vejam, o nosso corpo físico é um templo sagrado e que precisa ser olhado como tal e cuidado como tal. Agora, nós não somos um corpo físico, nós somos um espírito, uma alma, um fractal de alma, enfim, um corpo etérico. Eu acho muito radical essa coisa de que se eu não fizer isso, não vai acontecer aquilo. Se eu não parar de comer certas coisas, eu vou arder lá nos mármores do inferno. Porra! Difícil, né? Aí fica difícil mesmo. Então, por isso que é tão importante você buscar o entendimento e a expansão da consciência, para chegar à conclusão de que não é o que entra pela boca, é o que sai. Isso não quer dizer que você tem que tratar o seu corpo como se fosse uma porcaria. Você vai tratar, à medida que você expande a consciência, inclusive, você trata o seu corpo na mesma medida, né, com mais consciência. Mas tem certas coisas que comigo não ressoam. Fale sobre os conceitos trazidos por, ele deu um nome aqui que eu não vou falar, que diz resumidamente que Nova Terra é criação dos tecnocratas e isso não é coisa boa. E que o reset financeiro é do mal e estão romanceando a história de não ter nada e ser feliz. Resposta do Vital. Existe sempre a dualidade em tudo. Há o plano da luz e há o plano das sombras. Porém, neste final de transição planetária, tudo vai finalizar e o plano da luz vencerá, pois é assim que está escrito no plano divino. Aquele que acredita que o plano das sombras vencerá é porque está alinhado frequencialmente com aquele mundo e por isso vai para o exílio e viverá exatamente aquilo que acredita. São consciências que se alinham com dimensões diferentes, por isso não estarão na nova Terra. Abraços de luz. Veja, gente, eu já vi algumas pessoas falando que nova Terra, isso aí não existe, transição não existe, bebê. Se tudo isso que a gente está passando não é transição, então Jesus amado. Mas vamos lá, cada um se alinha com aquilo que ressoa com ele. E tá tudo certo. Não tem aquela turma que fala, vai acontecer, mas vai acontecer daqui 1.500 anos. Para você vai, daqui 1.500 anos. Então, e por mais que a pessoa vem e te fala uma coisa, você tenta contra-argumentar, não adianta. Por isso que não adianta falar. Realmente não há mais nada a dizer. Porque cada um vai dar conta daquilo que ela acredita. E tá tudo certo. Porque estes déspotas que estão liderando o planeta não desencarnam para irem para outro planeta menos evoluído? Resposta do Vital. Irão desencarnar no tempo estipulado em seus planos de alma. Abraços de luz. Ninguém vai antes, né? Exceto pelo suicídio. Embora, no meu entendimento, meu humilde entendimento, tem muitos, que já foram despachados. Boa tarde, querido. Em relação aos sintomas, eu não sinto nada. De vez em quando, ruído no ouvido. Só isso, e mais nada. Me pergunto, será que é porque faço muitas práticas espirituais, muita limpeza, apometria, comandos atlantes, chama violeta, participo de grupos de práticas espirituais, rosário de Mãe Maria, contato com a natureza diário, meditações, tenho tomado bastante sol ultimamente. Será que toda essa limpeza diminui os sintomas ou não vou acender? Fico preocupada, vejo muitos reclamarem dos sintomas, vejo você e outros no YouTube falarem sobre os sintomas. O que acontece comigo? Por que não sinto nada? Resposta. Algumas pessoas não sentem sintomas, mas isso não quer dizer que eles não existem até mesmo para elas. Talvez a intensidade seja menor, então é menos percebida. O que vai determinar a ascensão da alma é a frequência da alma, ou seja, o seu estado ético e moral. Os sintomas são apenas ajustes de energia. Abraços de luz. Ficou clara aqui a resposta, né, gente? Então a gente associa o fato de sofrer, porque eu tô sentindo isso e aquilo outro, ou porque vai ou porque não vai. Tem nada a ver. O que determina é a frequência. Vamos lá. Bom dia, seres de luz. Gratidão a Vital por todos os ensinamentos e por tantas vezes reativar nossas consciências por hora adormecidas. Neste movimento de expansão, o Senhor tem papel fundamental, gratidão eterna. Pergunto, como saber de onde vim?
Creio ser de alguma estrela, mas como saber? Resposta do Vital. Não tenha pressa em saber. Saberás no momento oportuno. Abraços de luz. É aquilo, o que muda essa informação no meu dia a dia, no meu cotidiano? O que eu vou fazer com essa informação? Ela é relevante? Não. Toca o barco, uma hora chega, se tiver que chegar. O calendário já foi alterado tantas vezes que me custa acreditar que 8/8 é mesmo essa data. Será 8 dia 8? Agosto é mesmo o mês 8? Então, como setembro deriva de 7, outubro deriva de 8. Novembro era o mês novo, etc. Não deveria um portal ser definido pela posição dos astros? Aí o Vital responde, o que determina a abertura dos portais não é o calendário, é o posicionamento dos astros. O calendário atual, gregoriano, foi ajustado exatamente por isso. Tivemos outros calendários em algumas épocas distintas, mas estamos falando sobre a coincidência atual. Assim como o calendário maia corresponde ao nosso gregoriano, há 25.920 anos e determina um ciclo pleiadiano, também possui a sua base exatamente em volta do nosso sistema solar, ao redor de Alcione, o sol central das Pleiades. Abraços de luz. Eu falei calendário maia, mas não era o ciclo pleiadiano, que eu acho que eu estava tentando lembrar, né? Que tem a era de Aquário, a era de Leão, né, que são as eras de luz. Gente, o que determina os portais são esses alinhamentos planetários, né? A gente sabe que houve manipulação e tudo mais. Agora, tudo é o que eu costumo dizer, né? A intenção realmente ela determina absolutamente tudo. Então, hoje é dia, qualquer dia. Se você se coloca à disposição da luz, você vai estar sempre alinhado com essa energia. Agora, um dia de portal, um dia de eclipse, um dia que tem algum evento, né, com os astros, essa energia é potencializada, não há dúvidas. Mas o mais importante é que a gente se mantenha sempre trabalhando a nossa energia. Bom dia, queridos. Acabo de ver que no vídeo do dia 6 eu fiz um comentário sobre minhas percepções do momento presente e me surpreendi com as interações. Algumas pessoas sentem o mesmo e outras pediram ajuda. No comentário, sugeri que nos ajudássemos uns aos outros em caso de necessidade. Só que não sei como poderia ser. Me disponibilizei a ajudar, mas não sei por qual via. Poderia ser um grupo de WhatsApp sem nenhum outro interesse, além do apoio mútuo genuíno que com os membros da nossa comunidade aqui. Eu me disponibilizo a criar caso vocês achem interessante e não infrinja nada aqui no canal do Professor Vital. Abraços a todos. Aí o Vital respondeu, todos podemos ajudar uns aos outros, basta ter a intenção em servir. E somos inspirados na maneira de fazer. O canal está sempre disponível aqui para as pessoas interagirem umas com as outras. Abraços de luz. Vejam, eu já falo aqui há algum tempo, né, dos trabalhos que eu faço em grupo. São grupos pequenos, mas são grupos que se consolidam. E é muito importante essa troca. Né? E é interessante que à medida que o tempo vai passando, né, os laços vão se estreitando e deixa de ser um mero grupo terapêutico e muitas daquelas relações passam de fato para o campo da amizade. Então é uma nova perspectiva, né? Nós tivemos uma fase de isolamento por N fatores, aliás, né, afinal nós somos os fora da curva e houve esse momento que a gente precisou ficar mais internalizado. Agora a gente vive um momento, eu tenho percebido isso, de expansão, como se a gente florescesse. E eu vejo as pessoas numa necessidade muito grande de criar grupos, de estar em contato com pessoas. Agora, né? Há uma necessidade grande também de estar em contato com pessoas que tenham ali ideias similares, né? Visões de vida similares, e esses grupos acabam aí ajudando muito. Será que estes políticos do mal vão ser retirados agora? Resposta do Vital. Todas as almas que se comprazem no mal deixarão a Terra definitivamente em breve, independentemente do cargo, posição ou situação em que se encontram. É a troca definitiva de almas neste planeta. Abraços de luz. Vibrou na energia do capiroto? Não fica na energia crística. É simples assim. Agora, tempo ninguém sabe. Mas a faxina aí a gente percebe que é grande.
Bom dia, família de luz. Senhor Vital, gostaria de saber como rezar pedindo luz para esse povo das trevas, sem que houvesse alguma retaliação deles. Por favor, me explique, me ensine. Sou e serei eternamente grata por todos os seus ensinamentos. Um forte abraço e mais uma vez muito obrigada por tudo. Vital responde: tudo está na intenção. Você pode pedir para as consciências superiores dar o amparo necessário a fim de que eles mudem suas ações, se encaminhem para a luz, ou também pode apenas enviar luz ou um sentimento de compaixão sincero. Mas enfim, faça do teu jeito, pois tudo está na intenção. Abraços de luz. Eu já ouvi muito isso, né? Que você vai enviar luz para esse povo e você é atacado e recebe não sei o quê. Para mim, a luz é infinitamente mais poderosa. Isso é uma coisa que, para mim, não tem argumento contra isso. Você pode enviar a tua luz, você pode enviar a tua compaixão, que eu acho que é um dos sentimentos mais trabalhados ao longo desses, vou colocar aí, últimos 5 anos, eu percebi isso em mim, né? A tolerância, a compaixão, a compreensão, a expansão, para entender que cada um cumpre com a sua função. Cada um está onde deve estar, que não tem absolutamente nada fora do plano ou fora da curva. Nós não temos a visão do todo. Nós somos seres nesta condição, né, nesta condição humana, vivendo com uma consciência limitada. Eu não sei quem é quem nesse jogo que eu estou assistindo. E eu tenho certeza que eu já recebi muita compaixão de pessoas. Se eu recebi, eu posso trabalhar isso e também fornecer. Compaixão, respeito e amor são os 3 pilares da ascensão, como diz o Vital. E nós estamos aqui justamente para exercitar isso. Agora, cada um de nós, né, sabe e tem condições de saber como fazer, basta seguir a intuição. Estes comentários foram do vídeo do Vital, o portal 88 e o início do Fim das Trevas do dia 9 de agosto de 2025. Tá bom, crianças? Vocês percebem aí que tem um pequeno delay? Em que sentido, né? Eu acabo fazendo esses vídeos do Vital e mesmo os comentários do Titia Comenta muito tempo depois da publicação dos vídeos. Mas é porque realmente eu não consigo fazer isso antes, né? E às vezes eu tenho que antecipar conteúdos aqui no canal em virtude de outros compromissos, tá bom? O importante aí é trazer o conteúdo. Certo, crianças? Vital, meu querido, aquele abração para você, para os meninos, né? Para o Júlio, para o Paulo, gratidão pelo trabalho que vocês fazem no canal. E quero aqui agradecer também a vocês, crianças, pela companhia. A gente se vê aí, né? Num próximo conteúdo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.